Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semana começando, segunda-feira, 27 de setembro de 2021. Começa agora o Câmara Notícia e a gente abre esta edição com o boletim médico do prefeito Dário Saad deste último domingo, que continua internado em um leito de enfermaria no Hospital Vera Cruz Casa de Saúde, tratando a pneumonia secundária à Covid-19. Está em estabilidade, sem a necessidade de suporte de oxigênio e com boa saturação. Agora as notícias do Legislativo, porque a Câmara Municipal de Campinas sediou a audiência pública do Orçamento Estadual para 2022, promovida pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O encontro teve como objetivo discutir com a população as prioridades dos recursos estaduais para o ano que vem. Na Câmara de Campinas, o presidente e o vice-presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa do Estado conduziram a audiência pública que discute o Orçamento Estadual de São Paulo para 2022, com previsão de 220 bilhões de reais. Este é o quinto de um total de 26 encontros em várias regiões do estado promovidos pela Alesp para esta discussão. O presidente da Câmara de Campinas, que também está à frente do Parlamento Metropolitano, falou da importância dos representantes dos municípios da RMC apontarem as necessidades da região. Nós, vereadores, tanto da região metropolitana como daqui da cidade de Campinas, a gente tem feito gestão junto aos nossos deputados da nossa região, solicitando emendas parlamentares, emendas impositivas, para que seja destinada não tanto na área da saúde, como em todas as áreas que são carentes desses investimentos. E nós esperamos que após essa discussão do orçamento, no fechamento, a gente tenha um reconhecimento desses pedidos, porque é de extrema importância não só para a cidade de Campinas, mas para toda a região metropolitana. Em mais de 3 horas de discussão, vereadores, prefeitos e lideranças regionais apontaram as prioridades para a macro-região de Campinas na área da saúde, mobilidade urbana, abastecimento de água, entre outros temas. O presidente da comissão da Assembleia Legislativa falou do encaminhamento dos pedidos. Demandas diversas, né? É o que nós esperávamos, por mais que seja uma região administrativa grande. Nós sabemos as necessidades, as lutas, as dificuldades que tem também nessa região. Ouvimos, entendemos, estamos compilando tudo isso para que a gente possa apresentar o nosso relatório no orçamento e ser votado agora no final do ano. Olha só, foi aprovada na Câmara uma moção de apelo à Artesp para abrigos de ponto de ônibus na rodovia Santos Dumont. Confira os detalhes na reportagem de Michel Amorim. A moção do vereador Otto Alejandro, apresentada na Câmara, que apela para a Agência de Transporte do Estado de São Paulo para realizar melhorias nas paradas de ponto de ônibus ao longo da rodovia Santos Dumont, no perímetro urbano da cidade, foi aprovada na última semana. O objetivo dessa moção é trazer segurança a todos os frequentadores de ônibus ali da rodovia Santos Dumont. Hoje está faltando abrigos em vários pontos de ônibus e principalmente a iluminação, né, que tem trazido insegurança a todos os frequentadores, tem acontecido constantemente assaltos. O documento do parlamentar indica problemas nos pontos que ficam próximos dos bairros Jardim São José e Jardim Nova América. Com certeza, em período de chuva, de sol, tendo abrigo em todos os pontos de ônibus e a iluminação no período noturno, com certeza vai trazer a segurança aí e a qualidade a todos os frequentadores. Essa usuária do transporte coletivo confirma os problemas que a falta de abrigo traz para quem precisa pegar o ônibus na rodovia Santos Dumont. Muito ruim. Agora mesmo que tá o sol, né? O calor é muito quente aqui. Aqui no quilômetro 74 da rodovia Santos Dumont, é possível constatar, tanto no sentido centro quanto no sentido bairro, que não tem placa de sinalização de que este lugar seja um ponto de ônibus. Nem iluminação, nem abrigo. A única maneira de se proteger do sol é assim, com essa árvore aqui atrás.
Essa, por se tratar de uma rodovia, a gente cobra a Artesp para a Artesp cobrar a concessionária responsável pela rodovia. Agora, aqui dentro da cidade, a gente cobra sempre a Secretaria de Transportes, a INDEC, para poder dar essa qualidade aí a todos os frequentadores do transporte público. Na 15ª reunião ordinária, o vereador Permínio Monteiro também protocolou uma moção, mas em apoio à Liga de Futebol Foot Cup Campinas. Acompanhe Câmara nas Ruas. A moção de apoio ao projeto Liga Foot Cup Campinas da Liga Oficial de Futebol 7 foi protocolada pelo vereador Permínio Monteiro. O parlamentar conta como surgiu a ideia de apoiar o esporte. Surgiu mediante alguns jogos que eu acabei indo assistir do Fut 7, através de uns amigos do meu filho, que foram jogador profissional. E também eu achei importante, né, essa nova modalidade de esporte, de futebol, que é o Fut 7. E meu filho também participa desse campeonato, juntamente com outros amigos que foram jogador profissional de futebol. E tem o meu apoio. Dentro desse contexto, eu acho muito importante, né, como vereador e membro da Comissão de Esportes da Câmara Municipal de Campinas, apoiar essa nova modalidade na nossa cidade. O Futebol 7, também conhecido como Futebol Society ou Fut 7, é um esporte coletivo. São 2 equipes, 6 jogadores na linha e 1 no gol. E são 2 tempos de 25 minutos. Hoje esse esporte caiu nas graças de todo mundo aqui no Brasil. Todo mundo que é apaixonado por bola. Como, por exemplo, Caio Vinícius, jogador de Fut 7 com passagens pelo futebol profissional de campo. A maioria dos jogos são todos jogos muito intensos, né? Ainda mais no Fut 7. É muito intenso, ainda mais pelo calor também dos jogos. A temperatura tá sendo muito alta ultimamente. E isso é bom, né? Porque muita gente gosta de jogo pegado, né? A gíria que os jogadores usam, aquele jogo bastante intenso. E isso é gostoso também, é prazeroso. Os melhores jogos são esses, os pegados. Mas atenção, tem que se preparar para entrar em campo. Qual a principal diferença para o pessoal entender de um futebol de campo, por exemplo, para um futebol society? Eu acho que hoje é o preparo físico. Você tem que estar bem preparado fisicamente. Hoje é um jogo que está sendo muito pegado, taticamente, tecnicamente, está elevando o nível Fut 7 hoje, né? A gente vê que está elevando bem o nível e a gente tem visto bastante atletas também, ex-profissionais jogando, entrando no meio da Liga Fut 7 para participar. Então você tem que ter um preparo. O projeto Liga Foot Cup Campinas realiza eventos e campeonatos da Liga Oficial de Futebol 7 no município, incentivando a expansão da modalidade na região. Júlio Pão, idealizador da Liga Foot Cup Campinas, fala sobre a importância da prática desta atividade esportiva. Para você fazer uma liga, né, de futebol de 7 hoje em dia aqui em Campinas, você precisa de parceiros, né? Precisa de uma quadra, precisa das equipes. A gente, querendo ou não, a gente não tem um apoio assim de verba, a gente precisa que as equipes também ajudem, né? Uma inscrição, para a gente conseguir custear premiação, conseguir custear medalhas, troféus. E as quadras, né? As quadras aí é essencial para estar desenvolvendo trabalho aí. Importante o apoio do vereador Permínio Monteiro. Olha, cara, muito importante. O vereador foi numa final nossa aí, assistiu, gostou. Agora tá vindo com a gente aí. Vai somar muito, com certeza. A gente sempre precisou de um parceiro dessa altura, né? E eu tenho certeza que muitas portas vão se abrir através do Permínio aí. É isso aí. Esporte é tudo de bom. E jogar Fut 7 é só alegria, em um ambiente campeão. E o que eu achei interessante, André, foi na final. Você vê famílias, você vê pai, mãe, irmã, criança, todo mundo assistindo ali, bem unido, todo mundo um junto com o outro, sem rivalidade nenhuma, mas pela questão do esporte, do Fut 7. Então é muito bom a pessoa estar reunida, ter famílias e dizer que o esporte é vida, é união, é uma democracia muito importante dentro desse esporte.
Hoje é dia da reunião ordinária de número 16. Os vereadores vão discutir e votar 10 projetos. Confira agora a pauta completa. A votação começa com a primeira discussão do projeto de lei de autoria do vereador Nelson Osseri, que acrescenta e suprime dispositivos na Lei 15.539 de 2017. A proposta obriga que empresas de aplicativos notifiquem o prestador de serviço de sua suspensão ou exclusão, com indicação clara e devidamente fundamentada do motivo. Além disso, a empresa deverá garantir ao prestador de serviço o exercício da ampla defesa e do contraditório antes da imposição definitiva da exclusão. Também em primeira discussão será analisado o projeto do prefeito que autoriza o Poder Executivo a utilizar recursos orçamentários no valor de 13,5 milhões para o capital social da Coab Campinas. O item 3 é o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Arnaldo Salvetti, que concede o diploma de mérito educacional professor Darcy Ribeiro a Adriana Emília Heitzmann Gonçalves Teixeira Fontes. O item 4 é a primeira discussão de um projeto de autoria do prefeito que trata da estrutura da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, acrescentando 2 novos cargos, um de diretor e um de coordenador departamental. O item 5 é a primeira discussão, também de um projeto de autoria do prefeito, que trata da estrutura da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. A proposta acrescenta novos cargos à pasta, um de diretor, 8 de coordenador departamental e 17 funções gratificadas. Em primeira discussão, será analisado o projeto que trata do refis da CETEC, que oferece condições especiais por tempo determinado para o pagamento à vista ou parcelado de créditos não tributários vencidos junto à autarquia. De acordo com a proposta, as dívidas constituídas até 2019 com a CETEC terão 80% de desconto em juros e multa no caso de pagamento à vista, 70% se forem pagas parceladamente entre 2 a 6 parcelas, 65% de 7 a 12 parcelas e de 13 a 60 parcelas, o desconto será de 60%. O item 7 é a primeira discussão do projeto de autoria também do prefeito, que trata da proibição de exposição e a manutenção de cativeiros de animais de fauna silvestre brasileira ou exóticas nos parques, bosques e praças do município. A proposta proíbe a existência de animais silvestres em cativeiros, à exceção do Bosque do Jequitibás. Para este último, o projeto estabelece a forma de manejo dos animais e determina que o zoológico manterá as atuais atribuições e vai continuar recebendo animais de apreensão e resgate até a implantação de um centro de reabilitação de animais silvestres aqui em Campinas. Também determina que os animais criados em liberdade no bosque serão mantidos nesta condição e de que os animais do serpentário e do aquário deverão ser transferidos para outros locais credenciados pelo IBAMA ou reintroduzidos na natureza quando possível. O item 8 é a segunda discussão de um projeto de autoria do vereador Permínio Monteiro, que determina a implantação do ambulatório veterinário móvel para cães e gatos em Campinas. O item 9 é o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Marcelo da Farmácia, que concede a medalha Arautos da Paz ao padre Rogério Cancian. O padre é o reitor da Basílica Nossa Senhora do Carmo, em Campinas. O item 10 é o projeto de autoria do presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, que denomina Espaço Doutora Sueli Cabral Hatzen, parte de um prédio da propriedade do município de Campinas. A médica, que faleceu aos 62 anos em 2020, era referência na área de saúde mental de crianças e adolescentes. A reunião ordinária começa às 6 horas da tarde e você pode acompanhar pela TV Câmara Campinas. E amanhã, às 9h30 da manhã, tem reunião da Comissão Permanente dos Idosos, Aposentados e Pensionistas, que você também acompanha aqui pela TV Câmara Campinas. Atenção você motorista, hein? A CETRANSP, Secretaria de Transportes, e a INDEC, Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, informam que 2 ruas do bairro Nova Campinas vão ter sentido único de circulação a partir de amanhã, terça-feira.
Então, na rua Viscondessa de Campinas, o trecho com o sentido único será entre as vias Doutor Moraes Salles e a rua Engenheiro Carlos Stevenson, no sentido Jardim Paineiras. Já na rua Dom Francisco de Campos Barreto, o trecho será entre a rua Engenheiro Carlos Stevenson e a Avenida Doutor Moraes Salles, no sentido Jardim Santa Marcelina. Hora de balançarmos as redes do Campeonato Brasileiro da Série B. O Guarani perdeu um pênalti no finalzinho da partida e não conseguiu pontuar diante do líder Coritiba. Já a Ponte Preta precisou balançar as redes 3 vezes para valer um gol. Pela ordem cronológica, a gente começa com a partida do Guarani no sábado à noite. O Guarani começou atacando e logo aos 10 minutos, Júlio César recebeu da intermediária e mesmo de longe arriscou. O goleiro Wilson não quis agarrar esta bomba e espalmou para longe. Só que aos 28 minutos, Val também soltou a bomba. O goleiro Rafael Martins espalmou para o meio da área, onde estava Guilherme Biro, que só teve o trabalho de mandar para o fundo das redes. 1-0 Coritiba. Aos 37 minutos, em jogada construída de forma rápida, a bola sobrou para Robinho, que acertou o canto de Rafael Martins, que em 2 tempos fez a defesa. No segundo tempo, aos 28 minutos, Bidu chegou cara a cara e obrigou Wilson a fazer bela defesa. Aos 40 minutos, depois do VAR ter chamado o árbitro para verificar que Vagninho acertou a perna de Bruno Silva dentro da área, o pênalti foi marcado. O maestro Regis foi para a cobrança e acertou o travessão. No rebote, Andrigo ainda teve a oportunidade, mas foi travado. Portanto, fim de papo, Coritiba 1, Guarani 0. No domingo, a Ponte Preta recebeu o Lanterna Brasil de Pelotas e começou a pressão. Aos 2 minutos, Fecim roubou a bola de Alan Dias e serviu Marcos Júnior, que chutou, a bola passou rente à trave. Aos 9 minutos, Rafael Santos cobrou escanteio. A zaga do Brasil tirou parcialmente. Então Rafael Santos cruzou novamente e João Veras, de cabeça, abriu o marcador. 1-0 Ponte, só que não. O VAR mostrou que Rafael Santos estava em posição irregular, então o gol de número 1 anulado. Aos 14 minutos, Moisés de falta acertou a trave. Richard também mandou por cima. Aos 40 minutos, Lucas Cândido pegou o rebote e também acertou a trave. No finalzinho do primeiro tempo, o Brasil de Pelotas teve a única oportunidade, mas Ivan fez bela defesa e no rebote, Erisson de cabeça mandou para fora. No segundo tempo, aos 14 minutos, João Veras começou a jogada. A bola passou por Moisés, Rafael Santos, Lucas Cândido, João Veras de novo, até o chute de Fecim e gol da Macaca. Só que não de novo, porque o VAR entrou em ação e mostrou que no início da jogada João Veras estava em posição de impedimento. Mas a Macaca queria de qualquer jeito a vitória, não desistiu e foi recompensada. Aos 44 minutos, Rafael Santos cruzou e João Veras completou de primeira para o fundo das redes. A bola ainda bateu na trave e entrou. E essa valeu. Final, Ponte Preta 1, Brasil de Pelotas 0. Bom, com esta vitória, a Ponte Preta subiu para a 13ª colocação com 32 pontos, abriu 6 pontos da zona de rebaixamento. Próximo jogo da Macaca é contra o CSA, fora de casa na quarta-feira, 9h30 da noite. E o Guarani caiu para a 6ª colocação, permanece com 41 pontos, mas segue a 3 pontos do G4. O Bugre volta a campo também na quarta-feira, às 7h da noite, contra o Cruzeiro, no Brinco de Ouro.
Segunda-feira de tempo estável e muito calor, e para amanhã essa condição permanece, viu? O sol aparecendo entre nuvens e não deve chover. A temperatura para esta terça-feira sobe, viu? Olha só, amanhã mínima de 20 graus, ao longo do dia essa temperatura vai subindo e a máxima pode chegar aos 33 graus. Toda segunda-feira você acompanha aqui uma atividade, como é o dia a dia de um profissional. E hoje nós vamos conhecer tudo sobre um profissional de educação física, então se liga na profissão. Bom, é o quadro Se Liga na Profissão e olha só que bacana, hoje a gente vai falar sobre profissional de educação física. Então, se liga aí, bora! A educação física surgiu na Grécia Antiga por volta de 386 a.C. Na época, a disciplina estava incluída na Academia de Platão, considerada a primeira escola de filosofia do mundo ocidental. O profissional de educação física trabalha em academias, hospitais, postos de saúde, ONGs, empresas, clínicas e até mesmo hotéis ou acampamentos. O profissional também pode ser personal trainer e atuar nos setores organizacionais e administrativos também, isso do esporte. Os tipos de formação para o curso de educação física são bacharelado, licenciatura e pós-graduação. Para a gente entender um pouquinho mais sobre essa profissão, olha só, eu estou aqui com o Euler. Tudo bem, Euler? Olá, André, tudo bem e você? Beleza, prazer em tê-lo conosco aqui no quadro Se Liga na Profissão. Bom, para a gente falar sobre essa profissão tão importante, que é profissional de educação física, que mexe com a vida de tanta gente, claro, sempre para melhor. Primeira pergunta, Euler, como você se interessou por essa profissão? Por que decidiu seguir essa área? Inicialmente, eu, como todo moleque, sempre gostei de futebol, sempre pratiquei esporte, então o esporte sempre esteve na minha vida. Mas eu busquei mais a área da saúde, que é a ação que eu trabalho hoje, justamente por cuidar das pessoas e identificar as dificuldades dela, né? Eu, particularmente, tinha um familiar que precisava de um auxílio medicamentoso e também com acompanhamento médico, mas a gente percebeu que o encaminhar com algumas atividades físicas seriam fundamentais para que ela tivesse sucesso também de qualidade de vida. Isso foi o que me trouxe uma grande paixão para a atuação da educação física. Bom, que gera uma certa dúvida, eu falei certo, né? Profissional de educação física. Perfeito. Ou professor de educação física. Exatamente. Né? Porque a gente ouve muita gente falando educador físico, não é o termo correto. Não é um termo bem usual, né? Isso é mais um termo mais popular, mas profissionalmente a gente utiliza esses dois termos que você citou inicialmente, que é exatamente a condição da gente trabalhar com as aptidões físicas e também com a saúde do trabalho da pessoa. Bom, para se tornar um profissional de educação física, tem a faculdade que dura quanto tempo? Aproximadamente 4 anos, né? Então, hoje a gente tem 2 linhas da Faculdade de Educação Física. Nós temos a linha da licenciatura e a linha do bacharelado. Então, a linha da licenciatura, que é mais a parte pedagógica, escolar, essa pessoa pode durar aí até uns 2, 3 anos, dependendo da grade do curso, né? Já a linha do bacharelado, que é a linha que eu prestento também, que pode ser um profissional que atua em academia, em pesquisas, ele pode durar também de 3 a 4 anos. Né? Então, são cursos separados justamente para que você tenha aí o seu direcionamento de objetivo de trabalho que quer. Bom, quais os principais desafios? O pessoal que está em casa, olha só, estou vendo o Euler falar, me interessei, gostaria de seguir essa área. Quais as principais orientações? O que você pode falar sobre os grandes desafios dessa profissão? Eu vejo que o grande desafio é gostar de estudar, né? Então, como uma área que está constantemente sendo atualizada com várias informações e vem não só da parte do alto rendimento, mas também da saúde, é gostar de ser curioso, estudar e buscar as informações, né? Também a gente vê que o mercado tem crescido. Então, é ter a segurança de que você está sendo coerente com as suas
posições, expectativas e também valores éticos para você ter o seu diferencial e atender bem o seu cliente, que na verdade está colocando a vida dele na sua mão no trabalho. Esse é o ponto, né? Está Exatamente. colocando a vida dele, tanta gente certamente deve chegar, né, na sua clínica, nas academias, precisando de ajuda, de uma reabilitação, principalmente agora, né, em tempos de pandemia, que a reabilitação é certamente extremamente importante. Agora, eu gostaria que você falasse sobre o campo de trabalho, o mercado de trabalho, como está o mercado de trabalho para o pessoal que tem interesse em seguir nessa área de educação física. Olha, André, sempre foi um mercado em grande expansão, até mesmo antes da pandemia. Para você ter uma ideia, o Brasil ele tem em torno de 30% da população praticante em atividade física. Os outros 70% são sedentários. Então, imagina, qual mercado que tem uma possibilidade de crescer 70%? É verdade. Nós temos. Faz Entende? total sentido. E eu vejo que agora a gente teve um chacoalhão aí, infelizmente, através da pandemia, justamente para as pessoas valorizarem mais a questão da prevenção e também a parte da promoção da saúde. Aquelas pessoas que, infelizmente, tiveram a Covid, tiveram algumas consequências e que agora estão se vacinando, está cada vez mais evidente em artigos e cientistas de que essas formas de prática de atividades físicas frequentes e as recomendadas têm dado ótimos resultados para uma melhora da qualidade de vida e saúde desses pacientes. Ô Euler, as pessoas que fazem educação física, elas podem trabalhar em diversos setores, né? Academia, que é um local onde nós estamos neste momento, em clube de futebol, tem lá o preparador físico do Guarani, Perfeito. o preparador físico da Ponte, enfim, quais as áreas que você destacaria hoje para a galera que está em casa, se interessa em seguir, além de escola, né, que sempre tem um professor de educação física, academia, o instrutor de academia, o preparador físico de clubes, como eu citei. Gostaria que você falasse também sobre o seu trabalho, que é um trabalho, não é, numa pegada até diferenciada, trabalho em conjunto com médicos, enfim, justamente para a gente mostrar esse amplo leque para seguir nessa área de educação física. Eu faço até um paralelo na conversa anterior que nós tivemos, na pergunta anterior, André, das dificuldades do profissional de educação física. Então, o profissional que vai para a área da escola, ele vai apresentar talvez uma grande dificuldade no mercado de trabalho, porque cada vez mais os colégios estão deixando de ter profissionais de educação física, infelizmente. Puxa, né? E o mais... Era a minha matéria predileta. E outra, o que faz mudança de hábito é ensinar a criança a se movimentar desde cedo para que ele goste, desde a vida adulta e também na fase idosa, a praticar e manter uma boa saúde. Né? E na nossa parte, no mercado atuante, né, o que a gente tem de várias possibilidades de atuação, além da parte de alto rendimento nos clubes, com atletas, né, dentro da academia, é personal trainer, o meu trabalho como avaliador físico para que faça, então, uma análise corporal do paciente e que esse feedback em uma análise postural seja contribuindo com outros profissionais da área de saúde, seja nutricionista, médico, ortopedista, cardiologista, outros colegas de profissão da educação física, que o que tem sido de tendência do mercado, que eu participei de um fórum econômico ano passado, é exatamente que o mercado da educação física está sendo cada vez mais específico. Então, antigamente, nós tínhamos o médico da saúde, o médico da família. Hoje nós temos o cardiologista, o ortopedista, o pneumologista, o otorrino. A educação física parte para essa tendência também. O profissional agora que vai ter mais possibilidades de crescimento são aqueles que são mais específicos, o que treinam com grupos especiais, com adolescentes, crianças, gestantes, idosos, lesões, e aí sim vai. Bacana, o Euler fala super bem, hein? Obrigado. Uma facilidade, já poderia ter feito jornalismo, inclusive, se não seguisse nessa área aí de professor de educação física. Bom, Euler, muito obrigado pela entrevista. Para finalizar, mais alguma coisa que você queira falar a respeito aí dessa profissão que é extremamente importante, como a gente já reforçou aqui. André, eu que agradeço pelo convite, obrigado pela atenção, conte sempre comigo, é sempre um prazer, uma honra. E a dica que eu dou para você que queira fazer educação física, faça com muito amor e pense que é uma profissão justamente para cuidar do próximo. E para cuidar do próximo é importante que você se cuide. Então se cuide bem, coloque em prática os seus valores, que você com certeza vai ajudar o próximo. É isso aí, eu adoro esse quadro, pessoal, já sabe, né? Se liga na profissão.
Hoje o quadro Na Ponta do Lápis fala sobre estratégias para a compra de bens duráveis. Acompanhe. Olá, muito bom ter você aqui conosco mais uma vez. Está começando o quadro Na Ponta do Lápis, aqui na TV Câmara Campinas, para a gente falar sempre sobre as dicas de finanças para você cuidar bem do seu dinheiro, né? E dessa vez nós vamos falar de um tema importante, que são as compras de bens duráveis. A gente sabe que durante essa pandemia muita gente segurou o orçamento em casa, até por conta da diminuição, né, da renda. Muita gente acabou tendo uma renda um pouco menor durante a pandemia e comprar aqueles bens duráveis, que são aquelas compras geralmente mais caras, um aparelho de TV, um carro, um computador, enfim, acaba ficando um pouco mais complicado, né? Mas como fazer para ter esses bens ainda vivendo essa fase final da pandemia? É por isso que a gente veio conversar com o Vander Vicente, que é planejador financeiro pessoal, vai poder nos dar algumas dicas dessa estratégia. Tudo bem, Vander? Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Tudo bem, sim, com você. Tudo bom. Obrigado novamente pelo convite. Nós que agradecemos a sua participação. Nós queremos saber, existe alguma estratégia específica para que a pessoa possa adquirir esse bem durável, mesmo vindo dessa pandemia de contenção de gastos? Com certeza, né? A gente fala que a aquisição de bens duráveis, o melhor dos caminhos, o melhor do cenário, né, é quando existe um planejamento para isso. Mas supondo que existe uma necessidade e que isso não foi planejada, o segundo melhor caminho é você ter uma reserva de emergências, que num caso de uma situação como de necessidade, vamos supor, a TV queimou, a máquina de lavar deixou de funcionar, você tenha de onde tirar esse dinheiro sem impactar a sua vida financeira. Mas, caso ainda assim a pessoa não tenha planejamento ou não tenha uma reserva de emergência, o próximo caminho, a próxima solução é você revisitar as suas finanças pessoais e tentar adequar esse parcelamento ou esse pagamento desse equipamento dentro das suas finanças. E é sempre complicado, e eu quero até passar para você, Vander, uma pesquisa que foi realizada pela empresa Mind Miners, chamada Futuro, Expectativas e Planos dos Brasileiros para a Vida Pós-Quarentena, que está dizendo que nesse levantamento, 82% das pessoas que responderam a essa pesquisa, elas pretendem continuar economizando dinheiro mesmo após a quarentena. E que muita gente, 68%, declaram que continuarão evitando a compra de itens que são considerados não essenciais por causa dessa questão de contenção de gastos. É o caso, por exemplo, de uma TV nova, é o caso de uma máquina de lavar, como você disse. O que isso representa para a economia brasileira de um modo geral? Bom, a pandemia, né, o cenário crítico que veio como resultado dessa crise, ela fez muitas pessoas repensarem a forma como usam o dinheiro, principalmente pelo impacto que isso trouxe, né, assim, a divulgação desse cenário. Então, muita gente perdeu renda, muita gente perdeu emprego, muita gente começou a questionar até a forma como utiliza o dinheiro no seu dia a dia. Pensando na economia, pensando nas pessoas deixando de comprar, por um lado, você tem um impacto no consumo, um impacto na movimentação de dinheiro na economia, né? Por outro lado, você também tem um outro impacto positivo, que é as pessoas se precavendo um pouco mais para cenários críticos. Porque a gente sabe, aqui no Brasil não existe uma cultura de poupança muito forte. Tanto é que, assim como tem esse indicador, tem um outro indicador muito forte no Brasil, que quase 70% das nossas famílias estão endividadas. E o principal reflexo desse endividamento ou é a falta de uma reserva de emergência para um imprevisto, ou são aquelas compras que as pessoas fazem no impulso. Então, eu entendo que, ao mesmo tempo que tem esse impacto
em relação ao consumo, né, à indústria em si, também tem um outro impacto, um outro lado que ajuda as pessoas a pouparem mais dinheiro para um cenário de dificuldade, um cenário de estresse, igual a gente está vivendo aqui com a crise do coronavírus. E por falar em outro lado, né, a gente deve levar em consideração também que durante a pandemia muita gente acabou deixando de ir ao restaurante, até porque não podia. Então esse dinheiro que seria gasto no restaurante acabou sendo utilizado para fazer uma comida em casa. Ou aquela pessoa que ia para o escritório teve que investir também em equipamentos eletrônicos para dentro de casa, para trabalhar no home office. Teve esse outro lado também? Tem esse outro lado sim. Muita gente substituiu, né, a utilidade do dinheiro. A questão do lazer, por exemplo, é um exemplo clássico. Então a pessoa deixou de ir ao cinema para ter um serviço de streaming em casa. A pessoa deixou de jantar fora, mas comprou comida para fazer algo dentro de casa. Ou um aparelho eletrônico, né? Um aparelho eletrônico, exatamente. Estou pensando aqui na fritadeira elétrica, que foi uma aquisição que eu tive durante a pandemia. Não, as pessoas, né, elas tiveram que se adaptar bem a esse cenário. E eu, particularmente, eu fiz muito desse movimento, né? Então, eu costumava jantar fora, agora faço mais em casa. Então, também a gente percebe que as pessoas se adequam ao cenário, né? Em uma situação crítica, às vezes força a pessoa a isso, mas ela não deixa de consumir. Talvez ela mude a forma como ela consuma. E isso tem um impacto no mercado mais no curto prazo, mas no longo prazo o dinheiro vai se movimentar de alguma forma. Só que as pessoas mudam os hábitos também delas conforme o cenário. E é sempre importante ficar ligado nisso. Agora, para a pessoa que quer, então, adquirir um bem como esse, um bem durável, ela deve se planejar, obviamente, mas a partir do momento que ela está precisando daquele aparelho, quais são as melhores formas de se fazer uma compra e o que ela deve prestar atenção em relação a esse tipo de pagamento? Legal. Bom, vamos supor que você esteja precisando comprar algo, né? Você já avaliou, não é algo simplesmente que você quer comprar, é algo que é necessário ou algo que faz parte de um projeto seu. Então, a primeira coisa é você ter clareza sobre aquilo que você quer comprar. O que é essa clareza? Qual é o valor necessário, quais são as possibilidades de pagamento, o que tem de juros embutidos, se for algo de um valor maior que você vai precisar parcelar ou financiar. Então, a primeira coisa é ter clareza da dimensão dessa compra que você vai fazer. Segunda coisa, comparar no mercado, porque hoje a gente vive num mercado de alta concorrência, então, às vezes você olha só para um lugar e tem outro lugar que tem ou um preço melhor ou uma condição melhor. Terceira coisa, avaliar o impacto dessa compra dentro do seu orçamento, para que você não compre algo agora, mas que vai prejudicar lá na frente. Então, fazer essa mensuração do impacto no seu orçamento é importante, porque muita gente fica endividada porque quer aquilo rápido, mas não mensura se cabe dentro do orçamento. E o quarto passo, né, que é efetivamente, se aquilo estiver dentro do orçamento, se aquilo couber dentro do orçamento, é comprar, né, e sempre monitorar se não acontece nada de novo dentro do seu orçamento que possa tirar você do caminho, porque a gente sabe que muitas vezes surgem imprevistos no meio do caminho. Então, na hora de efetuar a compra, se aquela parcela, vamos supor que seja parcelado, cabe no orçamento, sempre deixa uma folga dentro do seu orçamento para lidar com imprevistos, porque assim aquela compra não se torna um peso no seu futuro próximo devido a algum imprevisto. Se a pessoa tiver já com o orçamento bem restrito, e ela ainda assim ela precisa daquele equipamento ou de um carro ou de algum produto que seja importante para o bem-estar e para a saúde dela, enfim, seja lá qual a hipótese for, ela realmente precisa, mas está sem o dinheiro. Recorrer a empréstimos ou buscar créditos também é uma solução que pode chegar, e que cuidados que a pessoa pode ter? Não é o cenário ideal, né? Porque a gente sabe que esse é o primeiro passo para se entrar num cenário de endividamento. Se a gente considerar que a pessoa já está no limite, tudo que ela ganha, ela gasta, e ela vai adicionar uma despesa no orçamento dela,
isso tem uma chance grande de virar no curto prazo um endividamento pequeno, mas que pode se tornar um endividamento maior. Qual o melhor caminho nesse cenário? Se a pessoa já reduziu tudo o que ela precisava reduzir e mesmo assim ela precisa adquirir aquele bem, ela tem algumas possibilidades. Uma delas é pensar uma forma de aumentar a renda, né? E hoje em dia, a pessoa além do trabalho normal que ela tem, ela pode pensar em algumas possibilidades para tentar aumentar a renda de forma que essa nova parcela caiba dentro do orçamento. A segunda é tentar buscar dinheiro com alguém próximo, porque é aquela pessoa que você pode pegar um dinheiro emprestado, falar, olha, se organizar e falar, daqui tanto tempo eu vou te pagar, porque isso aí tem juros zero, é algo mais próximo, a pessoa pode se organizar. Então, são dois cenários em que isso não impacta tanto a vida financeira da pessoa. Se nenhuma dessas formas for possível, o último cenário será o parcelar, o pagar o financiamento. Não é o recomendado, mas se aquilo for o essencial, a pessoa vai precisar daquele equipamento, a pessoa pode fazer isso, mas eu recomendo fortemente que ela procure em seguida um apoio profissional para ter uma direção para contornar essa situação. E às vezes esse direcionamento do profissional acaba sendo vantajoso para evitar justamente a fuga do dinheiro, né? Às vezes a gente não percebe, mas está gastando dinheiro mais do que a gente pode numa coisa simples que se você ajustar juntamente com um profissional que vai poder te orientar e vai te dar a dica exata. Quero agradecer mais uma vez ao Wander, obrigado por essa entrevista e te convidar mais uma vez para outras oportunidades de participar aqui do quadro Na Ponta do Lápis. Eu que agradeço o convite, espero poder ter ajudado de alguma forma. Fico à disposição também das pessoas como planejador financeiro para orientá-las. É isso aí, muito obrigado mais uma vez. Você está sempre por dentro aqui no quadro Na Ponta do Lápis, né? Profissionais como o Wander podem te ajudar. E eu quero deixar o convite para você também, numa próxima oportunidade, a gente voltar a se encontrar aqui na TV Câmara Campinas com mais dicas para você cuidar do seu dinheiro. Um grande abraço, até lá, tchau! O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e audiência e nos vemos amanhã, na terça-feira, ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.